Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo se sabota no Campeonato Brasileiro da Série B. Sim, o termo correto é esse, né, meus amigos? E não é porque perdeu a partida. Nós vamos analisar aqui o jogo como sempre fazemos após os jogos dos nossos clubes no Campeonato Brasileiro. Mas o Remo, ele se sabota porque tem a oportunidade de conseguir um placar melhor e não faz por incompetência do Clube do Remo. E não apenas porque perdeu o jogo. Não, porque foi extremamente competente. E os erros individuais na partida de hoje, não que o Remo fez uma boa partida, não fez. Na análise do jogo nós vamos tratar disso aqui. Mas os erros individuais, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva novamente, decretaram a derrota para a Ferroviária, uma derrota justa, né? Justa. A Ferroviária chegava lá, fazia o gol, parabéns, e mereceu vencer o jogo. Como o Remo também na análise do jogo contra o Goiás não merecia vencer o Goiás, perdendo 5 gols na cara do goleiro só no segundo tempo. Não tem como uma equipe vencer. A bola castiga e castigou o Remo lá em Goiânia e castigou o Remo aqui em Belém do Pará, embora, como eu disse, o Remo não fez uma boa partida. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam aqui no canal, deixe seu like. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar esse Clube do Remo 0, Ferroviária 2. Antônio Oliveira mandou a campo o Remo da seguinte maneira, com Rangel, Natan, Camutanga, Kaique, Sávio, Natan Camargo, Cantígio, Pavani, Marrone, Davó e Pedro Rocha. E já vamos chegar na parte da sabotagem logo de cara. Eu vou aqui excluir 3 jogadores desse time titular. Rangel teve culpa de nada, e na verdade é o principal jogador do Clube do Remo, tá? Nesse Campeonato Brasileiro da Série B é o Rangel. O lateral direito, Natan, que fez uma boa partida, enquanto fisicamente esteve bem, fez uma boa partida do Natan. Eu senti falta de alguém jogar mais com ele, ter uma aproximação maior com ele, aí não é culpa dele, tá? É culpa ou do esquema tático, ou mais do esquema tático, dos jogadores mesmo do Clube do Remo jogarem mais perto do Natan também. E do Camutanga, que novamente foi o único zagueiro do Clube do Remo. Na prática, o único zagueiro do Clube do Remo de novo foi o Camutanga. Porque a gente já pode entrar nessa questão do Remo se sabotar e das individualidades. Porque não é possível. Os 2 gols da Ferroviária, 2 falhas grandes do Kaique, que já vinha falhando. O Kaique, gente, não sei... Tem aqui vídeo no canal, do histórico do canal, fique à vontade, nós analisamos aqui a contratação do Kaique. Eu coloquei como interrogação imensa, extremamente questionável, porque ele nunca jogou no time profissional do Fluminense, nunca. Para ser mais exato, ele fez uma partida, salvo me engano, ano passado no Campeonato Carioca, que os titulares não jogaram, ele foi lá e jogou. Ele não tem experiência em time profissional. Formação é uma coisa, a formação do Fluminense não importa. Não é porque é da formação do Fluminense que vai servir pro Remo, não. Não é porque é da formação do Flamengo que vai servir, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, não é por causa disso, não. Mas o Clube do Remo investiu nesse jogador e esse jogador vem entregando gols. E hoje entregou os 2 gols. O primeiro gol do Clube do Remo que ele leva um drible desconcertante. E assim, não foi um drible de um centroavante meio pesado da Ferroviária, não é um jogador habilidoso, não tomou um drible de jogador habilidoso, não, muito pelo contrário. Ele foi de primeira na bola, perdeu a passada, deve estar correndo até agora para pegar o atacante. E o segundo gol, uma moleza, que ele estava novamente inteiro na bola, como já aconteceu lances parecidos com esse, né? Ele perder na velocidade, aquele gol do Avaí, que o Remo conseguiu virar o jogo, lance meio parecido. Ele tá totalmente na bola, ele perde na velocidade e o atacante vai lá e aproveita. Só que o Avaí o Remo virou, porque jogou bem, hoje não jogou bem, e acabou perdendo de 2-0. Ou seja, questionava essa contratação. O Remo se sabotou com a atuação do Kaique, se sabotou com os gols perdidos novamente. Davó, novamente, no primeiro tempo, jogo 0-0, ele recebe um passe incrível do Cantígio, tá? Incrível do Cantígio, que eu até posso colocar também nesses jogadores que não sabotaram, tá? O Cantígio, que eu acho que ele fez uma boa partida. Recebeu um lançamento incrível de novo, na cara do goleiro, ele perde na velocidade. Ele não sabe se finaliza, aí o zagueiro chega junto e toma a bola dele.
Já aconteceu contra o Goiás. Mesmo lance, ele recebe a bola livre, só que ele não tem a velocidade de correr com a bola, que o zagueiro bem atrás vai lá e se recupera no lance. Já era a primeira oportunidade clara do Remo. O Remo não fez uma boa partida, mas o Remo criou a oportunidade de fazer gol, pelo menos 2 gols claros. Esse com o Davó no segundo tempo com o Marrone, que recebe um cruzamento na esquerda do Sábio, rasteiro, de frente pro gol, manda a bola longe do gol, longe. Bola quase na pequena área. Ele manda longe pro gol. Ou seja, mesmo numa partida que o Remo não jogou bem e não jogou, o Remo ainda criou grandes oportunidades de fazer gol, mas não fez. Numa autossabotagem incrível, de erros individuais atrás, erros individuais da frente. E claro, Pedro Rocha sabotou também, ajudou a sabotar o clube do Remo numa falta desnecessária. As 2 faltas dele. A primeira que ele tomou o cartão amarelo, ok, foi meio sem querer, tal, beleza, mereceu tomar cartão, mas foi meio sem querer. Só que essa segunda, a bola lá no ataque do clube do Remo, o zagueiro o defensor da equipe do Ferroviária não ia fazer nada com a bola. Ele entra de carrinho no cara, sem noção alguma, expulso, e a partir dessa expulsão acabou. A partir dessa expulsão, o Antônio Oliveira já tinha mexido na equipe, depois mexeu de novo, mas acabou, né? Era torcer para não tomar mais, para não tomar uma goleada em casa da Ferroviária, que seria mais vergonhoso ainda. Então, o Pedro Rocha matou as poucas chances que o clube do Remo tinha, pelo menos tentar um empate aos 20 minutos do segundo tempo, numa expulsão sem sentido algum. Então você vê esse clube do Remo se sabotando. Em termos de qualidade de jogo, quase nenhuma qualidade de jogo hoje. Parece que o Remo não está disputando acesso à Série A. Tem mais de 30 anos que o Remo não disputa uma Série A. Esse ano tem condições de ficar no G4? Ainda tem, tá? Não foi por causa dessa partida que não vai ter. Mas esses jogos fazem falta. Esses jogos fazem bastante falta. E o Remo não teve apetite para competir com a Ferroviária. No primeiro tempo, a Ferroviária finalizou quase o dobro do Remo. 5 finalizações do Remo contra 9 da Ferroviária. Mesmo assim, a equipe adversária chegou ao gol de uma falha clara defensiva do Kaique. Que, como eu disse, também falhou no segundo gol. Os 2 gols entregues. Então era mesmo um Remo que não jogava bem, conseguia criar oportunidades, mas não conseguia converter em gols. E aí não tem jeito, né, gente? Aí não tem jeito. Faltou atitude, apatia. Os jogadores parece que não entendem que o clube tá mais de 30 anos sem disputar uma primeira divisão, porque era para ter entrado com uma outra pegada, era para ter entrado com uma outra determinação em campo e não entrou. Não pode cometer esses erros que cometeu, e o Remo comete jogo atrás de jogo, erros crassos, erros claros. Até quando o Remo tenta pressionar, como aos pouco tempo no partida de hoje tentou pressionar, fazer alguma pressão, vários erros. Você vê um trio de ataque que não rende na frente e deixa também a desejar na marcação na transição defensiva. Isso acaba quebrando na defesa, que teve os 2 erros individuais nos gols da Ferroviária, mas em vários momentos, não só no jogo de hoje, acaba quebrando na defesa. Aí no segundo tempo, quem entra? O Janderson, que não joga a bola. Que tá muito mal há bastante tempo, tá? Ele só saiu do time titular do Remo porque ele vinha mal, mas não tem muita opção no banco para entrar. De ataque, hoje, não tem muita opção. Aí tem o quê? Tem o Janderson que tá muito mal. Tem o Viseu que tá muito mal. Então, as opções também de ataque, eles estão mal. E o Janderson hoje de novo entrou e errou tudo. Errou absolutamente tudo. Então, assim, foi um quarteto ofensivo, por assim dizer, porque depois entrou o Janderson, aí o Pedro Rocha, Janderson, Marrone da Avó, que hoje, juntando os quadros, valia um atacante. Não valeu um atacante. Atuação bem baixa mesmo. Bem baixa, com problemas do clube do Remo de transição defensiva lenta, porque tem essa falta do trio ofensivo marcar um pouco melhor, e quando recebe a bola, para tentar criar algo, tentar incomodar mais a defesa adversária, que é como? Fazendo gol. Você vai incomodar a defesa adversária fazendo gol. A defesa sabendo, olha, não pode deixar os caras chegar, porque se chegar eles vão fazer gol. Mas não faz gol. Chega na cara do goleiro, pé na velocidade pro zagueiro, que tá 3 metros atrás. Chega na cara do goleiro de novo, manda para fora. Então assim,
O Remo realmente, para mim, ele se sabotou no jogo de hoje de uma maneira vergonhosa. Então faltou atitude e nos poucos momentos que o Remo estava um pouco melhor na partida, errou individualmente e assim não tem como realmente conseguir fazer 3 pontos e brigar pelo esse acesso. Tem bastante campeonato ainda, 18 jogos. O Remo não é essa Ferrari toda, tá? O elenco do Remo. Muita gente acha que o Remo montou uma seleção. Não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. Mas pode sim render mais. Pode sim cometer menos falhas. Poderia sim, mesmo com esse time, porque mesmo sendo uma Ferrari toda da vida, tem time para brigar pelo acesso. Tranquilamente tem time para brigar pelo acesso. Agora precisa de mais, né? Precisa demonstrar mais, precisa melhorar a parte física, precisa ter menos sapatia como teve hoje, porque para mim é inadmissível um jogo hoje dentro de casa, Mangueirão recebendo um grande público, o lado da torcida do Remo totalmente lotado, você fazer uma partida vergonhosa dessa, vergonhosa, sem vontade, sem tesão, erros individuais. É tentar recuperar, faltam 18 rodadas, tá tudo em aberto ainda, mas não pode mais vacilar. Daqui a 8 dias tem jogo contra o América Mineiro, lá de Independência, o América Mineiro argolado com essa questão do rebaixamento, mas tem que chegar lá para vencer, e para isso tem que ter outra atitude e tentar ser melhor individualmente, porque peca e erra demais esses jogadores do Remo. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostando do conteúdo, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.